Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 1 a 3. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 a 3. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, um aviso de utilidade pública, eu falei para você conversar com seu irmão, perguntar quanto que era o preço do chuchu na feira. A irmã Neide, que trabalha na feira, veio aqui e falou que está 4 chuchu na bacia por R$4. Então você pode pechinchar se na barraca que você compra tiver mais caro, tá certo? 1 Samuel capítulo 15, versículos 1 a 3. O tema da mensagem de hoje, dessa semana, é um Deus violento. Vai pegar, hein? Um Deus violento. E olhem, percebam na leitura se o que eu digo não tem fundamentação. Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, preste atenção agora: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e bebês, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos. Pobrezinho do camelo. O que o camelo tem a ver com o pato? Camelos e jumentos. Deus, nos dê revelação da Tua palavra, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem tomar o seu lugar. Barbaridade, diriam meus irmãos gaúchos. Um Deus violento. E essa expressão de violência não é única na Bíblia. Há muitas expressões de comportamentos de Deus que são expressões violentas. Eu vou mostrar para vocês, no transcorrer dessa mensagem, que tanto no Novo como no Antigo Testamento, essas expressões são verdadeiras. E Deus é um Deus violento. Essa mensagem nasceu quando eu estava, ano passado, dirigindo meu carro e viajando para a cidade de Poá, aqui perto, para pregar. Na verdade, para dar uma palestra que eu fui convidado a falar para a liderança daquela região de Poá, no Alto Tietê, a respeito das questões políticas do Brasil. Era o mês de abril ou maio do ano passado, esqueci de olhar no meu controle qual a data específica, mas eu lembro que era uma segunda-feira à noite, chovia muito, mas chovia muito mesmo. Aquele negócio que o carro tinha que andar devagar, senão não enxergava 20 metros na frente. Eu estava ouvindo a Bíblia enquanto dirigia, e ouvindo a Bíblia, eu ouvi esse texto. Ao mesmo tempo, eu estava orando pelo que eu iria falar aos irmãos ali em Poá. E ao mesmo tempo, naqueles dias e naquele momento, eu estava envolvido por profunda indignação, até certa ira, com tudo que a gente vai vendo de injustiça, que a gente vai vendo de corrupção no nosso país, tudo que a gente vai vendo de engano, de mentira. E tudo isso estava misturado dentro de mim, ouvindo a Bíblia, indignado, com sentimento até de raiva, de ira, com tudo que acontece ao redor. Aquele momento estava bem quente o meu coração. E eu ouvindo, cheguei nessa palavra e comecei a pensar comigo: Deus mandou matar tudo, acabar com tudo. Por que Deus hoje não bota um câncer em umas determinadas pessoas? Estou abrindo meu coração, talvez eu seja mais ruim que você, e você nunca pecou. Quem riu é porque já pecou. Nunca pecou desejando que alguém que vive tudo errado sofra. Talvez você nunca teve esse tipo de pensamento. Me perdoe por ser tão sincero.
Mas eu estava envolvido nesse pensamento e pensando principalmente nos caras que usam toga preta. E pensando, Deus podia fazer isso daqui lá. Não poupar ninguém. A partir desse texto que eu estava ouvindo, e envolto nesses pensamentos e sentimentos, e nessa constatação e nas minhas revoltas com o que estava acontecendo no país, que não mudou muito, continua acontecendo ainda no Brasil, no mundo está assim, porque o mundo é ruim, o mundo é mau. As coisas nesse mundo, elas são terríveis, elas acontecem de uma maneira terrível e desastrosa. Eu estava dando uma lida sobre isso e eu vi que em 2015, o Estado Islâmico, lá naquele lado do Oriente, estava vendendo uma menina de 6 anos para uso sexual por R$570. Raptavam as meninas, 5, 6 anos, para ser explorada pelos homens, e assim que faziam caixa para fomentar guerrilha, morte, destruição, comprar armas, vendendo crianças de 5, 6 anos. Esse é o mundo que a gente tem. No Brasil, a cada ano, 70 mil pessoas são sequestradas e vendidas como escravos para outros países, escravo sexual ou escravo físico para outros países. 98% dessas 70 mil pessoas são mulheres e crianças. 98%. O mundo está desse jeito. Eu não tenho acompanhado porque é difícil, embora eu saiba que eu tenho que ter informações, mas é muito difícil acompanhar mídia, ver as desgraças, as coisas que acontecem, você ligar televisão, rádio, ler jornal, internet, é só morte, é gente fazendo barbaridade. As pessoas são muito ruins e há uma resposta de Deus a isso. Há uma resposta a essa maldade humana, a essa ruindade humana, que eu falo de forma coletiva, mas pessoas na sua individualidade também são ruins. Elas falam coisas às vezes para machucar outras, elas fazem coisas para prejudicar outras, elas torcem contra outras pessoas. Perdoa, Jesus. E eu estava ali envolto com isso e pensando, e comecei a perceber que esse aspecto de um Deus irado, vingativo, um Deus violento se apresenta nas páginas da Bíblia, e como eu disse, em profusão. Não é só um texto isolado aqui, quando Deus fala, os amalequitas impediram Israel de cumprir o meu propósito, eu tirei o meu povo do Egito para ir para a terra prometida, e quando iam passar na terra dos amalequitas, os amalequitas falaram, se entrarem aqui a gente acaba com vocês, e impediram que o propósito de Deus fosse cumprido, e Deus está bravo com isso, e Deus manda destruir os amalequitas, não poupando nem jumento, nem bebês, nem mulheres, acaba com tudo. Que Deus violento! Não é uma história única, como eu disse. Lembram de Acã? Acã? Quem foi Acã? Foi um cara que quando Israel saiu do Egito, estava depois de 40 anos para entrar na terra prometida. Quando chegou num determinado lugar, lá vem o Deus violento falando, entre em Jericó e destrua tudo, acabe com tudo em Jericó. E aí Acã, ele fala, não, mas eu vou esconder aqui algumas coisas importantes, uma capa, achei um pouco de ouro, uns negócios aqui, eu vou guardar para mim. E Deus falou, acaba com tudo, destrói tudo, não pega nada, não é nada disso daí, tá puro, destrói tudo. E aí perderam a batalha. Quando perderam a guerra, foram buscar de Deus o que aconteceu, e Deus falou para José, foi Acã. Acã é que errou. O que aconteceu? Mataram Acã. Mas não é só matar, não. O texto bíblico, se você ler lá em Josué, capítulo 7, 25 e 26, diz assim, o Senhor hoje trará calamidade sobre você, sobre Acã. E no final, depois diz assim, o Senhor apagou o furor da sua ira. Como que ele apagou? Apedrejaram Acã e depois queimaram Acã e toda a sua família. O que a mulher tinha que ver, novamente eu falo, com o pato, com o ganso, com o marreco, não interessa. O que a mulher dele tinha que ver com o que ele fez escondido? O que os filhos tinham que ver? Mas mataram todo mundo. E puseram fogo depois de morto. Deus violento é esse.
Você pode estar pensando, isso é coisa lá do passado. E Ananias e Safira, gente? Agora já estamos falando da graça, estamos falando do Novo Testamento, estamos falando da nova aliança, estamos falando depois do poder do Espírito Santo ser derramado sobre os apóstolos, estamos falando agora de um tempo de graça e de favor. E Ananias e Safira? Mentiram ao Espírito Santo e caíram mortos, fulminados. E ainda foi o pastor deles que falou, você agora vai morrer. Já pensou um pastor poderoso olhando para você e falando, você vai morrer? Ainda bem que Deus não me deu esse poder. O pastor deles falou, vai morrer. Morreram! Que Deus violento é esse? A história não para de falar sobre isso. Olha lá para Sodoma e Gomorra. De repente, aquela homossexualidade toda, sodomismo, aqueles homens deitando com homens, aquela sem vergonhice, que hoje é tudo tido como bonzinho, bacana, não pode falar contra, eu falo mesmo, porque homem nasceu para ser homem, mulher para ser mulher, e se você pensa o contrário, você está errado. E Deus ficou bravo com essa palhaçada. Chamou Abraão e falou, Abraão, eu não vou fazer as coisas sem você saber o que eu estou fazendo, vou acabar com Sodoma e Gomorra. Vou destruir tudo, não vai sobrar nada lá em Sodoma e Gomorra. E não deu outro, o Senhor fez chover, diz em Gênesis 19, 24 e 25, o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, veio da parte do Senhor, isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades, e todos os moradores da cidade, destruiu a cidade e os moradores na cidade, e tudo que nascia na terra, até a bananeira entrou na conta, queimou a bananeira. Que Deus violento, meu Deus, dura coisa cair na mão de Deus, né? Quando eu falo de Nínive, você pega aquele povo de gente ruim, os ninivitas eram ruins, eles não só matavam os povos dominados por eles, o exército matava os povos, depois reunia todos os cadáveres na praça e fazia um grande incêndio para comemorar. Eles gostavam de esquartejar as pessoas, tinham prazer nisso. Deus olhou para toda aquela maldade, cansou e falou, vou acabar com Nínive. Você deve estar pensando em Jonas, que foi lá e pregou no ano 750 antes de Cristo, e eles se arrependeram, e Deus falou, não vou matar mais, se arrependeram, vou perdoar. Mas depois de 140 anos, eles eram os mesmos, estavam fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, e acabou a capital daquele império assírio. Acabou Nínive. Deus destruiu Nínive, como tinha dito 140 anos atrás. É um Deus de verdade violento. Ele é violento até com o seu povo. Israel foi levado para cativeiro em Babilônia e na Assíria. Israel passou uma parte da sua vida naquela época como escravos, porque Deus cansou, Deus ficou bravo, Deus ficou violento, e Deus mandou o rei da Babilônia ir lá e escravizar o seu povo, e o seu povo é levado cativo e perde toda a dignidade, toda a propriedade, todos os bens, todo o valor pessoal. Não para, a Bíblia não para. Você quer uma expressão grande, violência, foi uma vez que Deus até falou, não vou fazer mais desse jeito não. Desse jeito não, mas vai fazer de outro, porque a Bíblia diz que vai fazer de outro. Ele mandou um dilúvio na terra e acabou com tudo. Ele cansou e falou, não dá mais, não aguento mais a maldade do ser humano. Eu vou acabar com tudo que existe na terra. É um Deus violento. É um Deus violento. E sabe o que acontece? O sistema religioso abraçou a violência de Deus. Aí você pega os fariseus, num determinado momento, já na época de Cristo, eles trazem uma mulher pega em adultério, trazem diante de Jesus e falam, e daí? Na lei de Moisés manda apedrejar. E agora, o que a gente faz? Torcendo para que Jesus se enquadrasse no sistema religioso, porque a religião abraçou a violência de Deus. E há pessoas que estão abraçando a violência de Deus. Há pessoas que estão se apegando à violência de Deus. Eles queriam que Deus, através de Jesus, matasse aquela mulher. E eram homens da religião. Vocês podem pensar, os fariseus eram os fariseus. Mas os fariseus não eram os fariseus. Os fariseus eram os fariseus.
Eram os cristãos nominais. Porque eles não eram cristãos seguindo a Cristo, mas eram os religiosos de hoje que são cristãos. Eles eram puros, eles se consagravam, eles buscavam a Deus, jejuavam, eles oravam, eles tinham suas reuniões, eles estudavam a Bíblia, eles faziam os preceitos da Bíblia deles na época. E eles abraçaram esse conceito de Deus vingativo, raivoso, violento. Eles assimilaram isso. Você pode pensar, esses fariseus, mas e os discípulos? Os discípulos de Cristo também abraçaram o conceito de um Deus violento. Por que eles abraçaram esse conceito de um Deus violento? A gente vê na Bíblia que chegou um determinado momento que Jesus passou por Samaria e ele falou, procure um lugar para a gente dormir. E os samaritanos, quando viram que ele era judeu, estava indo para Jerusalém, fecharam todas as portas. Sabe o que Tiago e João, chamados filhos do trovão, fizeram? Eles falaram para o Senhor, Senhor, quer que a gente ore a Deus e mande descer fogo do céu para acabar com essa gente toda? Para queimá-los, para destruí-los. Veja, os cristãos agora, e os melhores cristãos, agora estavam também assimilando essa ideia de um Deus violento, agressor, que destrói, que se vinga. Era assim. E eu estou lá na viagem para Poá, bastante chuva, eu paro o carro num posto, porque eu já estava nessa hora, indignado demais, e com uma coisa correndo dentro de mim, eu queria ler o texto, eu queria pensar mais sobre esse Deus violento, eu queria olhar outras passagens, eu parei o carro, ainda tinha tempo, eu estava indo cedo, parei num posto, eu lembro até agora, parece que eu estou entrando no posto Shell até, eu parei ali, e fui estudar, e Deus me pegou e falou comigo. Ele me fez lembrar dessas referências que eu estou falando para vocês. Foi ali que nasceu essa mensagem. Ele me fez lembrar de todas as violências. E eu fiquei ali, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Aí ele me fez lembrar que todas as vezes que ele foi violento, alguém podia aplacar sua violência através da intercessão. Alguém poderia chegar diante dele e dizer, Deus, não faz isso. E aí o Senhor começou a me mostrar que quando ele ia destruir Sodoma e Gomorra e foi falar com Abraão, Abraão começou com ele, Deus, não faz isso. Deus, se tiver lá justo, 50, poupa a cidade, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 10, se tiver 5. Não tinha, só tinha um, Ló. E aí Deus falou, bom, então eu vou tirar Ló de lá antes de destruir, porque alguém foi lá e intercedeu. Alguém foi lá e intercedeu. Ezequiel capítulo 22, versículo 29, diz que Deus procura intercessores. Ezequiel 22, 29 e 30 diz, o povo da terra pratica extorsão e anda roubando. Fazem violência aos pobres e necessitados. Olha que gente ruim. Pratica violência, vive roubando, faz violência aos pobres e necessitados e injustamente oprimem os estrangeiros. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Não encontrei ninguém que intercedesse. É maravilhoso interceder. Vamos fazer nossas reuniões de interceder. Interceder pela irmã que está sofrendo. Interceder pelo problema que o outro tem. Interceder por aquela família que foi roubada. Interceder por aquela pessoa que ficou viúva. Vamos interceder para aquela pessoa tão maravilhosa que está sofrendo, que está padecendo, que vamos interceder por ela. Ora, se é justo, não precisa nem interceder, porque ela já está garantida. Mas aqui Deus está falando, eu procurei alguém para interceder por aqueles que praticam violência, aqueles que maltratam os pobres, aqueles que são injustos, aqueles que oprimem os estrangeiros, aqueles que estão roubando, aqueles que estão praticando extorsão. Eu estou procurando alguém para interceder pelos ruins. O Senhor foi falando comigo. Eu lembrei que os ninivitas não foram destruídos no ano 750, porque a intercessão deles foi o arrependimento. Ninguém orou por eles, pelo profeta, pelo contrário, o profeta nem queria ir lá. Mas eles se arrependeram, e arrependimento serviu de intercessão, e Deus falou, não vou mais destruir. Eu lembrei que as promessas de Deus serviram de intercessão para livrar Israel do cativeiro depois de 40 anos.
Porque Deus tinha prometido que eles teriam uma terra e que seriam um povo especial. Então a própria promessa de Deus foi instrumento. Hoje Deus continua violento, irmãos. Porque Deus não era um e hoje é outro. Ele é o mesmo. Ele continua odiando a iniquidade. Ele continua indignado com toda a maldade humana. Ele está com repugnância desses rapazes que andam no shopping se beijando. Ele está com repugnância com a corrupção no Brasil e no mundo. Ele está com repugnância pelo tráfico infantil, pelas pessoas, contra aqueles que estão abusando pessoas. Ele tem repugnância por toda manifestação de maldade humana. Romanos 12, versículo 9 diz: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. É Novo Testamento, Deus está dizendo: é a mim que pertence, eu retribuirei. Romanos 1,18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. A ira de Deus está manifestada do céu, na graça, nessa época, contra todos aqueles que praticam a maldade. E na sequência de Romanos 1 diz que Deus os entregou às impurezas, às paixões vergonhosas e a um modo de viver e de pensar reprovável. Deus os entregou. Eles estão desse jeito porque Deus os abandonou, Deus os largou por causa da sua ira, da sua violência, do seu senso vingativo. Que Deus é esse? Ele está, como sempre foi, vingativo, mas está, ou melhor, não está mais procurando um intercessor, porque apareceu um verdadeiro intercessor. Você pode pensar: por que tem tanta maldade hoje acontecendo? Por que tanta coisa ruim acontece? Por que Deus não põe a mão? Por que Deus não destrói aquela pessoa? Por que Deus não faz aquilo? Você pode estar como eu: por que aqueles caras de toga continuam vivendo bem? 1 João, capítulo 2, versículo 1 diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Romanos capítulo 8, versículo 34, complementa a informação e diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus 7,25 vai mais além e diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Deus encontrou um intercessor verdadeiro, Jesus Cristo. E Jesus Cristo fez o quê? Ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar em nossas fraquezas, e Ele também, o Espírito Santo, intercede por nós. Ô dupla! Jesus e o Espírito Santo. Aleluia. João 14, 15 e 17 diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Aí Romanos 8, 26 e 27 complementa, diz: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Que dupla! Eu imagino todos os dias quando Deus acorda, se é que Deus dorme. Mas todos os dias Deus olha para a terra e Ele fala: eu vou destruir, eu vou acabar, eu vou aniquilar aquela família, aquela pessoa, aquela cidade, aquele país. E aparece Jesus com as marcas na mão. Não precisa dizer nada. O Pai olha para Jesus e fala: eu tenho um intercessor que eu procurei lá em Ezequiel. Alguém que estivesse diante de mim tampando a brecha.
para livrar aqueles que são dignos de destruição. Minha cabeça mudou, Rafael. Daquele posto Shell até Poá, e de Poá para cá, até hoje, minha cabeça mudou. Continuo entendendo o valor da indignação. Continuo entendendo o valor da ira. Continuo entendendo que não posso ver as coisas erradas e dar de ombro. Que não posso ver as coisas de erradas e dizer tudo bem, cada um. Mas passei a entender que as pessoas que fazem o mal não estão sendo destruídas de imediato. Não estão morrendo na hora. Não estão sendo consumidas por câncer. Porque Jesus e o Espírito Santo estão diante de Deus dizendo, dá um tempo para eles. Dá um tempo para eles. Apocalipse, capítulo 4 fala que um livro vai ser aberto. E quando aquele livro é aberto, ali estão 21 pragas naquele livro, chamada de flagelos, de selos, de trombetas. E no capítulo 6, versículo 9 ao 11, diz que quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eu me vi no posto. Eu me vi ali no posto dizendo, até quando, Senhor? Até quando que não vai destruir essa corrupção? Não vai se vingar? Não vai destruir? Não vai acabar com isso? Até quando? É o que João fez. Até quando? É o que os mortos, os mártires cristãos fizeram. Até quando? Eles estão lá e perguntaram, até quando, Senhor, vai acontecer? A resposta, então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Então foi dito, espera mais um pouco. Igreja, espere mais um pouco. Espere mais um pouco, porque aquele que há de vir virá. E tem uma Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, versículo 7, diz que tem o Espírito Santo que está detendo a destruição completa da terra. Mas a Bíblia diz que ele vai ser tirado da terra. E o Espírito Santo vai ser tirado junto com a igreja. E quem vai tirar o Espírito Santo e a igreja da terra é o próprio Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus arrebatar a igreja, o Deus violento se manifestará. O Deus que não aceita a iniquidade. Embora muitos hoje olhem as coisas acontecendo e dizem, Deus não está nem aí, Ele está. Mas Ele é misericordioso e esperando que alguns se arrependam. Em Mateus 25, 41 está escrito, então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse é o Deus violento. E é assim que Ele vai agir e Ele vai fazer. O que você está esperando? Você está achando que a forma como você vive, e agora eu dirijo meus olhos e minha atenção para aqueles que estão violando a aliança com o Senhor. Eu dirijo a minha palavra para aqueles que estão aqui sentados nessa igreja, que estão me assistindo pela internet, e que embora tenham uma Bíblia, embora estejam numa igreja, embora cantem louvores, vivem praticando iniquidades, vivem fazendo coisas erradas aos olhos de Deus, e estão achando que está tudo bem. Por quê? Porque não pegou fogo na casa deles, porque Deus não mostrou nenhuma violência. Eu me dirijo a você não para te acusar, não para te condenar, não para te fazer lembrar do teu erro e você ter vergonha. Não, eu me dirijo a você para perguntar, até quando? Até quando você vai viver pensando que você é dono da sua vida? Até quando você vai viver achando que pode fazer o que quer,
pode errar o que Deus fala para não errar, pode contrariar o que Deus diz para fazer, pode enganar sua esposa, pode enganar seu marido, pode enganar seu patrão, seu empregado, seu amigo, seu pastor, seu líder do grupo pequeno, ou você que é líder do grupo pequeno, até quando você pensa que pode enganar? Até quando você pensa que pode errar à vontade? Será que você está esperando a igreja ser arrebatada e aí não tem mais jeito? Será que você está esperando chegar aquele dia que o cálice da ira de Deus vai ser derramado sobre a sua vida? E aí não adianta chorar, meu filho. Aí não vai adiantar lamentar. E aí não vai adiantar se arrepender. Porque acabou. Até quando você vai brincar com a possibilidade de ser esmagado pelas mãos de um Deus violento? Você está abusando da graça? Você está achando que porque hoje tem o Filho e o Espírito Santo intercedendo, então você pode fazer à vontade as coisas e fica por isso mesmo? Pode viver do seu jeito e fica por isso mesmo? Não faz mais isso. Hoje é o dia de dizer: eu quero estar nas mãos, sim, mas de um Deus gracioso que me enviou seu Filho porque me amou e me perdoou e cuida de mim. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Eu tenho procurado usar esse púlpito, Senhor, para denunciar o pecado, para chamar pecadores ao arrependimento, para encorajar santos a continuar em santidade. Tenho usado esse púlpito semanalmente para falar palavras que eu creio e que tomo sobre a minha vida com temor todos os dias. E hoje, mais uma vez, com a minha família aqui, a família do sangue de Jesus Cristo, eu lhe peço, estende a sua mão neste lugar. E tu, Senhor, e tu, Espírito Santo, que intercedem por nós, agora toca em nós e traz ao arrependimento aquele que está correndo perigo. Abre os olhos dele e dela, para que não caiam nas mãos de um Deus violento. Quanto aos demais, aqueles que têm um senso de justiça, e isso é muito bom, mas não sabem lidar com ele, e abraçaram, como os fariseus e como os discípulos, esse caráter de violência do Senhor, e desejam muito a vingança. Eu oro por eles também, para que o coração deles entendam o que é um intercessor. Aquele que sente a dor de quem está errando e suplica por aquele que está errando. E que esses irmãos justos, com esse senso de justiça, honrem ao Senhor Jesus, que é esse intercessor hoje, e que está intercedendo pelos santos quando eles erram. Que o nosso senso de justiça não deixe de existir, mas que ele não seja um tiro que sai pela culatra e nos torne pessoas violentas. Pois o Senhor não nos chamou para isso. Hoje nós somos pessoas chamadas para vivermos juntos com o intercessor e partilharmos do sentimento dele e do coração dele. E a tua palavra diz que o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Dai-nos o sentimento de Abraão para interceder. Dai-nos o sentimento de Neemias para agir. Dai-nos o teu sentimento para perdoar. E que possamos compreender que o Deus violento
hoje está retido pela intercessão do Filho de Deus, Salvador e gracioso. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero pedir que aqueles que querem se entregar ao Senhor Jesus, querem se reconciliar com Ele, fiquem em pé. Aqueles que querem se entregar ao Senhor, se arrependem de seus pecados. Parabéns, Deus te abençoe. Fique em pé, permaneça aí. Fique em pé na galeria, fique em pé aqui embaixo. Amém. Amém. Deus te abençoe também, irmão. Fique em pé. Isso. Toda a igreja curva a cabeça, fecha os olhos. Senhor, eu oro por esses irmãos que ficaram em pé. Peço que o Senhor os perdoe dos seus pecados e os ajude a caminhar. Que a tua graça salvadora hoje entre na vida deles e os traga para ti, para a tua presença. Os ajude a caminhar a partir de agora, debaixo dos teus braços de amor e de bondade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Podem sentar. Podem sentar. Deus abençoe.